Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. O pessoal pode dar o like aqui nos nossos vídeos, compartilhar. Tem os shorts, canais parceiros, dentre eles o Peter. Tem também aqui no YouTube, Ronaldo Coutinho, tem o Valeu. E aqui o Pix, para qualquer valor, a gente agradece bastante. E temos aqui no Instagram, clima.terra. Tem aqui o grupo VIP, onde o pessoal pode acessar para ver o que se vai querer o Brasil, se vai querer o sul do Brasil, formas de pagamento e o cadastro. E aqui os diversos rios, onde a gente sempre atualiza. E vamos aqui para o Cone Sul. Aqui o primeiro mapa de 24 de outubro a 23 de novembro. Tu vê que continua indicando abaixo da média, não muito, um pouco abaixo da média entre o Paraguai, Rio Grande do Sul, boa parte, Santa Catarina e Paraná. Começando aqui pelos países vizinhos. Nós temos o que aqui? Ó? Nessa parte oeste da Argentina e Chile, continua indicando abaixo da média. Voltou a colocar de normal, um pouco abaixo da média, em grande parte da área nobre da Argentina, pode atrapalhar um pouco o plantio de soja. Como está chovendo bem por agora, então é provável que a situação não seja tão ruim, pelo menos por enquanto. Então está indicando uma situação ainda razoavelmente boa para a partida inicial da safra de verão. Aqui um pouquinho mais de chuva e aqui na faixa central menos chuva. Também ajuda na finalização da colheita da safra de inverno deles. No Uruguai, chuva acima do normal, que é bom para manter as pastagens e a qualidade das pastagens em si e a reserva d'água. Quando chega aqui no centro-sul do Paraguai e nordeste da Argentina, entre rios Formosa, Misiones, abaixo do normal ou irregular a chuva. Rio Grande do Sul também, ficando mais acima aqui, ó, na campanha. Essa aqui eu estou apostando mais em irregularidade na chuva. Talvez não chegue a prejudicar principalmente o Rio Grande do Sul por enquanto, porque tem tido uma boa chuva esse mês de outubro em grande parte do estado. Preocupa um pouco mais aqui, ó. Essa parte aqui, entre a Grande Porto Alegre, a região de Santa Maria, onde pode ter, fechar o mês de outubro ainda abaixo do normal a chuva. No resto do Rio Grande do Sul a situação está mais tranquila. Aqui vai ajudar o pessoal do arroz também a ter reserva d'água para enfrentar agora o verão. Santa Catarina também, o oeste do estado vai terminar outubro acima da média, aqui está acima da média, aqui preocupa um pouco a pouca chuva para o pessoal do arroz. Nas outras culturas está uma situação razoável. A área central do estado também está boa, o Vale do Itajaí razoável e o Planalto Norte também razoável. Como nós tivemos chuva agora, vamos ter ainda alguma chuva na semana que vem, é provável que termine o mês de outubro numa situação mais ou menos tranquila em boa parte de Santa Catarina. Paraná também, aqui está precisando de um tempo mais seco, vai ter, e aqui está precisando de mais chuva, vai ter também. Aqui nessa região do Paraná, que o pessoal estava agoniado, teve boa chuva nos últimos dias, vai ter um bom andamento nas culturas que foram plantadas. Grande parte do Paraná está numa situação boa, diferente do ano passado. Quando chega o Mato Grosso do Sul, a metade norte está mais acima da média, está indicando acima da média, e a parte sul um pouco abaixo da média, principalmente o extremo sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, atualmente está numa situação bem variada. Tem locais que está bem acima da média a chuva, tem locais que está precisando de chuva. Varia um pouco de ponto para ponto, está com uma certa irregularidade, mas no geral está melhor do que o ano passado nessa época do ano. São Paulo está indicando chuvas bem acima do normal. Já melhorou bastante. Tem um outro ponto que ainda está com falta de chuva, mas a grosso modo já vai terminar o mês de outubro muito bom. Aquilo que a gente falou lá no comecinho do mês e também em setembro. E principalmente aqui, ó, metade norte do estado, bem acima do normal, Minas Gerais também bem acima, Rio de Janeiro, Espírito Santo também bem acima da média, a metade sul, aqui um pouquinho abaixo, essa parte de Goiás também acima, o sul do Mato Grosso também, toda essa região aqui já, e tem tido chuva com frequência. Como a gente falou, esse ano é diferente do ano passado, não tem como ser igual. A chuva pode ser até não o ideal, mas acima do normal em grande parte. O setor elétrico também está excelente e para a agricultura. Talvez agora o excesso de chuva comece a atrapalhar tratamento, plantio, colheita, mexer no solo, terraplanagem, atenção que você ficar mais atento nas áreas de risco, que normalmente dão um problema quando chove demais, seja aqui nas serras do Rio, nas serras de Minas, nas serras do Espírito Santo, São Paulo também, na Grande São Paulo, começa aqueles eventos, aquelas trovadas de fim de tarde que trazem transtorno ao paulistano, tem que ficar atento aqui na Serra do Mar. E também aqui o pessoal vai ter um bom andamento no plantio em geral. Quando chega aqui o mês de novembro, ele está dando o quê? Ainda abaixo da média aqui na Argentina,
No Chile continua com problema que vai preocupando gradativamente. Aqui não, aqui está numa situação mais tranquila, o norte da Argentina, o Uruguai está bom, o sul do Brasil volta a ficar acima da média, talvez seja mais irregular a chuva. O acima da média não quer dizer que vai ser extremamente úmido. Não, tu pode ter 10, 15 dias sem chuva e daqui a pouco na segunda quinzena ou na primeira quinzena excesso de chuva. Então eu ainda fico com o pé atrás em relação ao novembro. Não é muito comum tu ter um novembro úmido em situações de laninha. Laninha não quer dizer sempre seca, não. Tem alguns casos em que a laninha traz chuva excessiva no sul do Brasil, mas são raros. Então, vamos ficar com o pé atrás, mas por enquanto está indicando um novembro bom no sul do Brasil, talvez com uma irregularidade na chuva. Mato Grosso está numa situação boa, Paraguai também, continua bom aqui em boa parte do sudeste, sul do Goiás, Mato Grosso, aqui o centro, sul e oeste de Minas, Rio de Janeiro dá uma pequena secada aqui no norte do Espírito Santo, o centro-leste de Minas também dá uma pequena diminuída e o extremo sul aqui da Bahia que está aparecendo. De maneira geral, dá para dizer que está bem melhor que o ano passado. Até bom que dê uma trégua que não seja tão exagerado. Não acredito em nenhum veranico prolongado, 15, 20, 25 dias sem chuva. Então fica só um pé atrás aqui a região sul. Aparentemente vai ter um início de safra de verão bom, talvez com excesso de umidade em alguns casos. E claro, sempre tem nessa época do ano problema de granizo, alguns temporais de vento, de granizo, que acabam atrapalhando, trazendo prejuízo. Na temperatura, está indicando o quê? De normal a um pouquinho acima da média, mais quente aqui na Argentina, fresquinho aqui no oeste da Argentina, quente aqui no Chile, grande parte da região sul em torno da média, o que vem acontecendo, não tem aquele calor exagerado. Hoje até deu, nessa quinta-feira deu 35, 37 no sul do estado, na sexta também vai fazer calor, depois cai, já diminuiu o calor em São Paulo, Minas e Mato Grosso também, e até está indicando, como vai estar indicando chuva acima do normal, temperatura de normal abaixo da média. Ainda tem algumas entradas de frio, inclusive nesse domingo e segunda, ou mais no domingo, pode ter alguma geadinha aqui no topo da serra, alguma friagem, e essas friagens também não é só questão da geada, é questão de doença. Elas podem trazer alguma doença, ferrugem para a soja, antracnose para o feijão, a requeima para a batata, também para a parte de pimentão, tomate. Tem que ficar um pouco mais atento com as doenças quando tem excesso de umidade e temperatura mais baixa. Também na parte da cebola, alho, algum probleminha pontual pode ter. Na parte da maçã, a dificuldade do controle da doença e a sarna bate com mais intensidade, ficar um pouco atento. Para o setor do turismo, mais ou menos, talvez aqui na Serra ainda atrai algum final de semana com um friozinho maior, na Serra da Mantiqueira também. Para o setor de praias, a princípio dentro do normal, mesmo que seja um pouquinho abaixo da média, continua quente. Para o setor de roupas, de eletrodoméstico, vai ser mais ou menos que o ano passado nessa época já estava bem mais quente, com calor mais acentuado em novembro. Esse ano vai dar uma freada, tem que ficar um pouquinho atento, cuidado no planejamento. Setor de bebida, de sorvete também, menos que o ano passado, mas deve vender bem, no geral deve vender bem. Aqui na parte de novembro, começo de dezembro, próximo do normal, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, comportamento mais dentro do padrão. Alguns dias de calor forte, alguns dias em que o frio chama atenção, tanto um lado quanto o outro, e vários dias mais neutros. Típico de primavera mesmo. A calor à tarde, friozinho de manhã, numa hora está com um comportamento parecido com o inverno, daqui a pouco comportamento parecido com o verão. Alguns picos de calor mais forte, 2, 3, 4 dias, daqui a pouco muda o tempo. Não está indicando nenhuma onda de calor forte como tivemos o ano passado em novembro. Está indicando um novembro mais suave, isso é bom também para o bolso da gente, né? Menos ar-condicionado, ou menos tempo de uso de ar-condicionado, mais fresco, também ajuda um pouco de conforto nesse sentido. Na Argentina também deu uma diminuída na projeção de um calor mais forte no final da primavera, começo do verão. Aqui os volumes de chuva, a semana passada e agora na semana. Tu vê que houve o quê? Aqui, ó, no Rio Grande do Sul, aumentou um pouquinho de nada, diminuiu um pouco de nada a chuva aqui. Aqui eu também, ó, diminuiu um pouco em relação à rodada passada. Em compensação, aumentou a chuva aqui em Minas, Goiás, Centro-Norte de São Paulo como um todo. Mato Grosso do Sul também melhorou a chuva.
aumentou a chuva no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e diminuiu um pouco aqui no sul. Por isso que está dando um pouco abaixo da média. Pequena diminuição, mas teve. No total, praticamente também, ó, aqui estava com mais água para o sul, diminuiu um pouco aqui no sul, pouca coisa. Aqui no Rio Grande do Sul, aumentou um pouquinho de nada aqui no sul, aqui também no litoral sem muita mudança, e aumentou bem aqui, ó, Goiás, Minas, Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, norte do Mato Grosso do Sul, então deu uma aumentada na chuva aqui, isso pode trazer transtornos em alguns eventos, em relação a encosta, alagamentos e rios, principalmente Minas, Goiás, Norte de São Paulo, áreas de Serra do Rio e do sul do Espírito Santo. Tem que ficar bem atento que algum evento extremo, algum problema pontual pode ter. E aqui na área do café, continua indicando muita chuva aqui nessa parte centro-sul do Vietnã, tanto nesse período quanto nesse. Aumentou o período mais seco, está começando a se aproximar o período mais seco aqui na região do Laos, Camboja e Tailândia, norte do Vietnã. Tu vê que aqui continua ainda úmido. Essa parte norte do Vietnã, os cafés têm uma situação melhor para a colheita. Aqui deve estar atrapalhando por demais a colheita e o andamento normal, tanto nesse período quanto nesse. No cacau está interessante, aqui está a chuva abaixo do normal, diminuiu, aqui está abaixo do normal, mas chove muito pouco. Tem áreas aqui que não chove praticamente nada nessa época do ano. Acredito que o cacau esteja mais ou menos dentro do clima da região, um pouquinho abaixo da média. Aqui não, aqui está mais acentuado. Aqui pode estar tendo algum problema em algumas áreas de cacau por falta de chuva, ou com chuva muito irregular, porque em novembro aqui tem bem pouca chuva. Boa parte da chuva nos próximos 46 dias se concentra agora em final de outubro e primeira parte de novembro. Meados de novembro até dezembro, muito pouca chuva em toda a costa do Marfim. Mesmo aqui onde tem chuva, não é volume grande. Na temperatura, está mais ou menos dentro do normal. E aqui continua no Vietnã, e na península do Sudeste Asiático, temperaturas abaixo do padrão. Isso pode significar alguma entrada de frio mais acentuada aqui nessa parte norte da península, entre agora meados de novembro para frente, algum frio vindo lá da Sibéria, meio doido. Então o pessoal pode acompanhar, se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar. Aqui tem os diversos shorts, aqui os canais parceiros, dentre eles o Peter e as nossas redes sociais. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.